Irmãos, nesses tempos difíceis e perigosos também para a saúde, para a vivência como um todo na nossa sociedade, nós percebemos que há uma importância muito grande de nós pensarmos sobre o que representam as autoridades instituídas e o que isso tem a ver conosco, né? Nós observamos, de um lado, alguns que defendem o isolamento vertical, como, por exemplo, o Dr. Osmar Terra, que é um deputado federal, e só pessoas com comorbidades ou idosos em situação de risco deveriam ser preservados, mas as demais pessoas da população deveriam estar trabalhando. Nós temos aí a posição do Dr. Tedros, que é o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que prefere e instiga o isolamento horizontal, onde todas as pessoas, na medida do possível, fiquem reclusas no seu ambiente familiar, e é assim que o nosso país, e especialmente o estado de São Paulo, tem ficado nessa época. Será que essas autoridades têm tomado, diante dessas duas, talvez outras posições, naqueles que são entendidos do assunto, será que de fato essas posições são as mais acertadas? Como tomar decisões acertadas num tempo tão urgente, onde não temos vacinas, não temos aí sequer os testes para nós testarmos se estamos realmente com o coronavírus ou já então tivemos o corona e não sabemos. O que fazer nessa oportunidade? A tomada de posições, sem dúvida, tem um objetivo fundamental. Sardel Barber, no seu livro que trata da dinâmica das relações interpessoais, especialmente da liderança, ele diz que os líderes são aqueles que conhecem a importância de estabelecer alvos que sejam realistas e que, sem objetivos claros, definidos, é impossível construir um espírito de uma equipe ou de um grupo, e esses alvos que estão estabelecidos, ele tem que ter uma previsão de um progresso e um preparo para o próximo objetivo. Mas como saber de uma situação que nós não sabemos como ela vai ter o seu desenlace? No sentido pessoal, será que sobreviveremos a tudo isso? Ou será que não acontecerá nada com a nossa vida? Quando nós olhamos o capítulo 7 do livro bíblico de Neemias, nós observamos Neemias com essa preocupação. Como tomar uma decisão acertada no momento difícil? O capítulo 7, nos seus primeiros versículos, diz então: uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os canteiros e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça, enquanto os guardas ainda estão ali, e que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele se achava
escrito, dois pontos, e assim ele vai prosseguir até o verso de número 69, falando daqueles que subiram do exílio, uma repetição de Esdras no capítulo 2, de 1 a 70. Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que Neemias havia cumprido o seu primeiro objetivo. E isso é importante, nós cumprirmos objetivos pelos quais nós propusemos então a fazer. E o primeiro objetivo desse servo não só que ele tivesse os meios políticos para chegar em Jerusalém e a ajuda financeira necessária para adquirir as coisas que eram imprescindíveis para a construção dos muros e das portas da cidade. Nós lembramos que o templo de Jerusalém já estava construído, você pode ler no capítulo 5 de Esdras, do verso 1 até o capítulo 6, no verso 18. E nós vamos observar que esse primeiro objetivo de Neemias estava então concluído. Os muros estão fechados, as portas que estavam queimadas foram então recolocadas, as trancas, estava tudo pronto para a segurança da cidade. O templo já estava totalmente construído e há agora um segundo objetivo por parte de Neemias, que era o funcionamento harmônico então da cidade. Como de fato a cidade poderia então funcionar? E nós temos então dos capítulos 7 a 11, quando Neemias vai então colocar o funcionamento harmônico de tudo aquilo pelo qual ele se havia programado então para fazer por mandato do Senhor. E nós vamos perceber que ele precisava ainda de um planejamento para o futuro e ao mesmo tempo ele soubesse lidar com os problemas do presente. Parece que somos nós aqui, não é? Como nós temos que estar confinados dentro do ambiente familiar e como nós devemos nos preparar para o futuro. Talvez alguns questionem aquilo que está sendo feito, mas para nós o que importa é nós percebemos o que nós podemos fazer de melhor, orientados pelo Senhor nessa hora. E nesse capítulo 7, nós observamos que nós não temos uma repetição de frases como no capítulo 3. Assim nós teremos algumas pistas para nos ajudar a orientar como nós podemos tomar as decisões acertadas. Mas naturalmente repete o nome das famílias, como nós já falamos de Esdras 2, com algumas variantes. O que nós vemos neste capítulo são alguns passos estruturais para que a obra de Deus seja então consolidada. Vamos a algumas lições interessantes. A primeira coisa que nós devemos fazer para que nós venhamos a tomar decisões acertadas é termos uma liderança que tenha integralidade, seja algo que tenha essa integridade que venha da parte do Senhor. A cidade era grande, estava vazia, porque as pessoas ainda moravam fora da cidade e as casas não tinham sido totalmente reconstruídas e havia então poucas pessoas na cidade, como diz o verso 4. E um dos estudiosos desta época diz que em ocasiões especiais Esdras e Neemias podiam reunir grandes multidões vindas de várias regiões que estavam distantes, como por exemplo no capítulo 10 e no verso 7 de Esdras, fez-se passar pregão por Judá, quer dizer, fez-se um chamamento por todo Judá e Jerusalém, e todos os que vieram do exílio que deviam juntar-se em Jerusalém. E me parece que esta é a tônica. As pessoas que poderiam de fato ajudar deveriam ser chamadas, e todo o povo também. Isso vai acontecer no capítulo de número 8, quando nós vamos ver a alegria das pessoas de estarem na presença
do Senhor. E quando nós notamos esse texto tão extraordinário, nós percebemos que, ao mesmo tempo, Esdras e Neemias, especialmente Neemias aqui em Jerusalém, estão preocupados em supervisionar aqueles que estão abrindo e fechando os portões, porque ninguém estava enclausurado ali naquela cidade, mas à noite, por uma questão de segurança, os portões deveriam ser fechados. Mas o próprio povo era responsável por esse fechamento, como diz o verso 3. Né? No verso de número 1, diz que estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Os porteiros tomavam conta das portas, é claro. Né? Então nós temos aí, então, no verso 3, então lhes disse então para aqueles que estavam responsáveis de tomar conta da segurança da cidade e daqueles que deveriam supervisionar, como o próprio irmão de Neemias, Hanani, e Hananias, o maioral do castelo, que era um homem fiel, temente a Deus, mais do que muitos outros. Então, Neemias lhes diz: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Então, a tarefa que era posta era exatamente para aqueles que estavam habitando nas casas, e de frente da sua própria casa, ele poderia então tomar conta da cidade e avisar se algum inimigo então aparecesse. Quando nós observamos essas pessoas, isso nos leva a pensar que assim como Hanani, que é um exemplo aqui de pessoa pela qual, ou Hananias, aliás, é um exemplo de pessoa aqui que está de fato sendo chamada como uma liderança integral ou íntegra, que não tenha algo que possa ser acusada. Essa é a ideia aqui desse texto. A Bíblia fala que ele era um homem fiel, um homem temente a Deus, mais do que muitos outros. Isso podemos resumir na palavra integridade. Era um homem íntegro do ponto de vista da Bíblia. Era justo, era fiel, era alguém que não poderia ser acusado de nada. Então, a primeira coisa que nós podemos perceber é que alguém que possa nos ajudar de alguma forma tem que ser alguém íntegro. Né? Nós elegemos um presidente da República com quase 58 milhões de votos. Eu creio que o que a população estava tentando fazer era colocar alguém que tivesse uma integralidade na sua própria vida, que não negociasse favores e que estivesse dirigindo a nação. Essa é a pessoa pela qual nós temos que orar. O presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, o Senado, os deputados, a Câmara dos Deputados, orarmos pelo judiciário. Você pode não gostar daqueles que estão no judiciário, mas eles são as pessoas que Deus colocou para estarem ali. Então nós queremos que Deus esteja levantando uma geração íntegra que possa então dirigir o trabalho da igreja e também o trabalho da nossa sociedade. A segunda coisa que nós observamos Neemias fazendo aqui era se essa integridade que ele estava colocando aí, ela fosse vista no sacerdócio agora, e também para o povo, no sentido de repovoamento da cidade. E esse censo que é feito então aqui por Neemias, que começa ali no verso 6, do verso 7 vai até o verso 69, quando diz: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel,
Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número de homens que do povo de Israel. Então veja que ele vai listar, valorizando cada pessoa que foi chamada. Mas a ideia de Neemias é fazer essa lista com o objetivo de mostrar a purificação do sacerdócio e da preparação para o serviço no templo. A preocupação inicial tinha sido a reconstrução física do templo, dos muros, das portas. Agora a preocupação era também com a segurança, mas na verdade agora a segurança, embora seja vista no versículo 1, a ênfase está na obediência da palavra de Deus e nas pessoas, porque Deus estava para fazer grandes coisas. Será que você espera grandes coisas da igreja, do trabalho do Senhor? Será que você está disposto a trabalhar para que essas grandes coisas aconteçam? Mas é preciso que essa integridade seja verificada. E que cada pessoa... Será que as pessoas estão dando dízimo para o sustento da obra de Deus? Será que você está na lista daqueles que têm contribuído com a sua igreja local para que ela seja sustentada conforme a orientação do Senhor? Será que você está usando os dons que Deus tem te dado? Será que você está usando o tempo que você tem disponível para trabalhar, para ajudar pessoas? Quem sabe agora para ligar pessoas que estão solitárias em casa? Aqui em casa nós temos feito isso, ligado para algumas pessoas. Nesse momento em que estamos em casa, o tempo disponível, estamos fazendo isso, ligando para as pessoas, tendo um cuidado com as pessoas, ligando para parentes das pessoas, como o caso da dona Idenir. Eu liguei para a filha dela, eu falei pelo WhatsApp, aliás, com a filha dela sobre como ela estava. E minha esposa ligou para tantas outras pessoas que estavam precisando e saber como elas estavam passando. E, de fato, nós não somos chamados para ficar numa rede espiritual, para ficar só recebendo bênçãos e bênçãos de Deus, mas nós para usarmos as bênçãos com as quais Deus tem nos agraciado, nós também demonstrarmos o cuidado e o amor para com as pessoas que estão à nossa volta. Veja que Neemias deveria nomear uma liderança que fosse íntegra. Ele deveria, em segundo lugar, verificar a integridade do sacerdócio e do povo para que fosse repovoar então a cidade, mas ele precisava, em terceiro lugar, garantir o sustento. Nos versos de 1 a 4, nós temos a questão de nós verificarmos a integralidade dessa liderança. Dos versos de número 5 até 69, nós temos a verificação do sacerdócio e do povo para esse repovoamento. Mas olha dos versos 70 a 73, quando nós percebemos que Neemias coloca todas as garantias para que o sacerdócio então possa funcionar no templo que havia sido recém-construído, a cidade que estava já com seus muros fechados e as portas colocadas. Agora era preciso que houvesse garantias para que quem pudesse servir ao Senhor estivesse servindo. Neemias, o próprio Neemias, faz uma grande oferta visando o sustento da obra de Deus. Lá no verso 70 diz que alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador, Neemias no caso, deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Ele mesmo foi aquele que tinha recebido bênçãos inumeráveis de Deus. Deus, então, fez com que ele doasse grande quantia em ouro, em vestes, para, então, que o sacerdócio funcionasse. Nós observamos também aquilo que o Sarah Barber coloca, e ele diz: ao nomear pessoas para posições de liderança, devemos oferecer-lhes as diretrizes necessárias
delegar-lhes a responsabilidade adequada e permitir que eles realmente liderem. Mas como vão liderar se eles não têm o respaldo das pessoas que são lideradas? A liderança espiritual adequada, ela, conforme os dons e os talentos recebidos do Espírito Santo, é que trará o sucesso da obra. E do outro lado, a desobediência e a aceitação de falsas doutrinas trarão como resultado a degradação das pessoas, a degradação da família, a degradação até da sociedade como resultado decorrente disso. O grande puritano Matthew Henry, do século XVII, ele diz que toda boa dádiva e todo bem ou bom ou vem do alto, toda boa dádiva e toda boa obra, aliás, vem do alto. Deus dá o conhecimento e a graça, e tudo vem dele, portanto, tudo deve ser para ele. Tudo que você recebe vem de Deus, e tudo deve ser, então, para a glória dele, para que ele seja glorificado. O que é feito, diz ele, em prudência humana, deve ser atribuído à direção da providência divina. Porém, ai dos que dão as costas ao Senhor, a fim de amar o mundo presente. Bem-aventurados os que se consagram a si mesmos e à sua fortuna e ao seu serviço e à sua glória. É assim que ele vai pontuar esse texto de Neemias 7, mostrando a necessidade de nós não só sermos enriquecidos pelo Senhor, mas também nós enriquecermos as outras pessoas com aquilo que Deus mesmo tem nos enriquecido. Quando nós olhamos essa questão de tomar decisões acertadas, nós pensamos naquilo que é função das autoridades. Paulo, eu gostaria de concluir com um breve pensamento sobre isso. Paulo diz em Romanos 3:1 que todo o homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, toda autoridade que existe vem de Deus. Então, quando pensamos em tomar decisões acertadas, temos que pensar nessas autoridades que estão colocadas. Há uma exceção em relação à autoridade. Quando os apóstolos Pedro e João estão presos, lá em Atos capítulo 4, no verso 18 a 20, o texto diz, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa é uma exceção, quando a autoridade nos proíbe de falar de Jesus para as outras pessoas. Mas nas demais coisas, nós devemos estar sujeitos à autoridade superior, porque toda autoridade vem de Deus. Uma outra coisa que nós vemos aqui na palavra de Deus, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, quando Paulo diz, antes de tudo, exorto para que se use a prática de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O que Paulo recomenda ao jovem pastor Timóteo é que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. É isto que
a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem feito, orientando através do seu presidente, reverendo Roberto Brasileiro Silva, a prática de jejuns, de orações. É algo que está nos nossos princípios litúrgicos. Nós devemos fazer isso, ou jejuando, ou orando, lembrar das nossas autoridades, daqueles que têm sobre os seus ombros a responsabilidade de dirigir a nossa nação nessa época tão difícil, dos líderes das igrejas, que têm a responsabilidade de dirigir as igrejas nessa época difícil, de orar por todas as autoridades instituídas, mesmo que você não concorde com elas. Isso é relevante diante da palavra de Deus, isso é a sua opinião, mas o absoluto de Deus e não o seu relativo é que você pense no sentido político, mas ore no sentido espiritual, para que você possa então interceder, suplicar, orar e agradecer ao Senhor por essas autoridades. Paulo estava diante do Império Romano, que tanto o perseguia por falar de uma nova religião, quanto os próprios judeus que o atacavam. E nós percebemos que o apóstolo Pedro também, em plena perseguição do imperador, da chamada diáspora dos judeus nessa época, ele diz lá no capítulo 2 da primeira epístola, nos versos 13 em diante: sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Irmãos, para finalizar, numa época de tantas coisas acontecendo e coisas que nós muitas vezes jamais presenciamos, o que deve nos chamar a atenção nessa época é nós observarmos como Neemias aqui, a gente perceber que orando, buscando a Deus, jejuando, no verso 5 diz: o meu Deus me pôs no coração que eu ajuntasse os nobres. Deus vai falar, Deus não vai deixar essa época sem palavra. Deus tem falado pelos seus pastores, pelos seus profetas. Deus também tem permitido que falsos profetas que se apresentem aí tentem enganar todo o povo. Por isso devemos ter cuidado, devemos tomar decisões acertadas, seja você o líder da sua casa, sejam aqueles que estão presidindo a sociedade, presidindo o nosso país, o presidente, aqueles que estão ocupando cargos importantes. Nós devemos orar para que Deus lhes dê sabedoria e graça nesta hora. Vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude. Pai querido, Deus de toda a graça e de toda a bênção, nós rogamos a Ti a Tua misericórdia sobre o Teu povo. Ó Deus, dá sabedoria nesta hora, que o Teu povo entenda que deve buscar ao Senhor e praticar as recomendações sanitárias dentro da sua possibilidade. Que o Senhor, ó Deus, nos proteja do mal, livre o teu povo do mal, e o teu povo nesta época possa dar testemunho, e possa dar testemunho de amar as pessoas, de obedecer às autoridades instituídas, para que tenha uma vida mansa, tranquila e sossegada, cheia de paz. É isso que nós pedimos. Pedimos que o Senhor retire o medo das pessoas. Olhando a televisão, ó Pai, vemos quanto medo que os repórteres têm reproduzido. Ó Deus, retira, no nome de Jesus, essas pessoas que estão produzindo medo.
Não nos deixe ficar com medo, mas ao contrário, dá-nos a coragem, a certeza que sempre o Senhor está à frente daquilo que está acontecendo. Nós cremos no Senhor, ó Pai. Retira do nosso coração aquilo que não te agrada e que nessa hora nós possamos te servir para a glória e honra do teu próprio nome. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor, oramos. Amém.